Ela vai lembrar que amanhã o Botafogo enfrenta o campeão europeu, o atual campeão europeu, o PSG. Como é que a equipe está se preparando? Vai contar agora. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia para todos os meus amigos ligados no Sport TV News. Eu estou aqui em frente ao Westmont College, em Santa Bárbara, local de treinamento do Botafogo. Hoje o time do Botafogo vai fazer um treino às 10 horas da manhã, no horário local, 2 da tarde, no horário de Brasília. E o técnico Renato Paiva vai continuar fazendo ajustes no time que vai enfrentar o Paris Saint-Germain amanhã no Rose Bowl, o estádio de Los Angeles. Ontem teve um treinamento fechado à imprensa, nem aqueles 15 minutinhos foram permitidos, né, de filmagem. Então, não pudemos entrar no Westmont College. Mas hoje vai ter esse treino, a gente vai ter esses 15 minutinhos, vamos observar o que o técnico Renato Paiva vai fazer. Lembrando que na primeira rodada o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2-1, mas não teve uma boa atuação no segundo tempo. Então vamos ver o que o técnico Renato Paiva vai fazer. Há uma possibilidade de o Renato Paiva colocar o volante Alan no time para reforçar o setor de marcação. Dessa forma, Maestriani sairia do setor ofensivo e o meio de campo ficaria ali com Gregory, Marlon, Alan e mais para frente o Savarino, o Arthur e o Igor Jesus, ou o Savarino, o Cuiabano e o Igor Jesus. Ainda não temos essa confirmação. Mais tarde, depois do treino, 3 jogadores do Botafogo vão para o Rose Bowl para fazer o reconhecimento do gramado. E também o técnico Renato Paiva vai dar entrevista coletiva. Vamos perguntar tudo para ele, porque esse segundo jogo, essa segunda rodada da fase de grupos, promete para o Botafogo, Paris Saint-Germain e Botafogo, PSG, campeão da Liga dos Campeões. Esse jogo vai ser amanhã no Rose Bowl, no estádio de Los Angeles. Estamos todos ansiosos, o time do Botafogo está bem ansioso também. Querem, é claro, fazer o melhor deles contra o PSG. Eu volto com vocês. Tchau, gente. Beleza, Sofia, eu acho que a palavra é essa, né? Pelo menos até agora é ansiedade. Amanhã eu já não sei. Agora chegou a hora agora de ver se Paris Saint-Germain é tudo aquilo que estão falando. Vamos ver se é isso mesmo. O último que falou isso aí tomou um monte. Foi o Léo, lateral esquerdo, do Santos contra o Barcelona. No nosso GE. Aliás, ontem eu achei que você ia falar disso. O Neymar respondeu a uma... Não foi nenhuma provocação, foi uma opinião do Luiz Henrique, ou Luiz Henrique do ano passado. Do Botafogo do ano passado. O Neymar ficou sentido. Do quê? Porque o Luiz Henrique falou, tinha que correr um pouco mais para os amigos. Deu a opinião dele lá e tal, que eu também nem concordo, mas ele... Dá para dizer que o Luiz Henrique não vai ser chamado para nenhuma convocação da seleção brasileira enquanto o Neymar ainda atuar, né? Porque a gente sabe quem manda nessas convocações e a influência que o Neymar tem. E nem depois, seguindo na Rússia. Agora é... Sim, seguindo na Rússia... Era Carleto, não sei. Não sei nem se o Neymar vai para a seleção. Então, seguindo na Rússia, eu acho que LH não... Não, ele não vai. Ele já sabe que não vai. Ele está jogando na Rússia. Não... Voltando aqui para o jogo. Botafogo, amanhã. Segunda apuração do nosso site, o ge.globo. Aliás, cobertura completa, nota 10, tá? Todos os setoristas deitando na cobertura dessa Copa do Mundo. Segunda apuração da nossa equipe de Botafogo, no lugar do Maestriani, de quem ontem a gente falou bastante aqui, para essa partida contra o PSG, o Paiva deve escolher o Cuiabano. Você sabe por quê, né? Quer que eu te responda? Por quê? Não deu muito bom para ele o negócio de Maestriani no primeiro jogo, Lofre. Não, mas para começo de conversa, vamos partir daí. Não é por isso, porque ele já jogou com o Igor Jesus e Maestriani e funcionou. Não, no jogo de estreia a gente nem lembrava que o Maestriani estava lá. Sim, mas ele já... O funcionou, trabalho do Maestriani é facilitar o trabalho do Igor Jesus. Com essa formação, o Igor Jesus vai ficar mais à frente, mais isolado, tá? Mas o que o Botafogo ganha? Um jogador a mais para correr atrás dos jogadores do Paris Saint-Germain. Porque com o Maestriani e o Igor Jesus, não que ele não vá fazer, e ele vai fazer amanhã também, uma marcação forte na saída de bola, vai voltar até o meio de campo, vai dar bote, porque ele faz isso. Mas você fica com o Maestriani ali na frente, você fica com um a menos fazendo isso. Então, mas lá no nosso GE... você vai preencher mais do meio para trás. Ainda lá no nosso GE, nessa mesma reportagem que levanta essa possibilidade, né, na nossa cobertura, também fala-se da possibilidade de entrada de mais um volante no time titular. Eu acho bem possível, porque... Possível? Eu acho possível e acho até necessário. A gente falou muito sobre isso no jogo contra o Seattle, que, especialmente no segundo tempo, o Botafogo foi demais para o ataque, ficou com muita gente do meio para frente e pouca gente para controlar a bola no meio campo. Se a gente ficou com essa impressão contra o Seattle Sounders,
Contra o PSG é preciso ser um pouco mais precavido. Agora, quem é o volante? Quem é? Que pode entrar? Isso. Ó, tenho aqui, ó. Não está descartada a possibilidade de entrada de mais um volante na equipe titular. Você quer a relação? Eu queria saber quem é esse volante, porque, por exemplo, pode ser o Danilo. Não pode ser ou Não, pode? pode. Ah, tá. Mas assim, aí você vai ficar O próprio bem Alan, defensivo. Né? Bem defensivo. Agora, você põe o Cuiabano, já muda um pouco. Você põe, assim, mesmo assim, você tem Savarino, Arthur e Igor Jesus. Aí você teria que sacrificar um desses jogadores, Savarino, Arthur, o Igor Jesus. Difícil, né, gente? Então, se você vai tirar o Mastriani para colocar o Cuiabano, quem você vai tirar para colocar esse outro volante? Você já tem Gregory e Marlon Freitas ali. Isso. Você tem o Alan, você tem o Danilo Barbosa. Sei, mas quem sai? Você vai tirar Savarino ou Arthur? Porque o Igor Jesus não sai, certo? Não, não Savarino também não sai. Vai tirar o Arthur para colocar mais um volante e vai entrar com o Cuiabano? Na nossa tarde, Cuiabano no lugar do Mastriani. a tarde já fala em Alan. Ou já pintou na tela. Não, mas aí Alan no lugar de Mastriani. Ou pintará. E aí o Cuiabano teria que entrar no lugar... Não, então, porque na cobertura do Geto, até com a Eu faria matéria, essa troca, tá? Alan no lugar de Mastriani, então, joga mas com e o Savarino, Cuiabano? joga Porque com tá aqui, ó. Arthur. Aí O Cuiabano é legal, espera. Não, mas porque eu tá aqui, reforçaria ó. mais o meio. Segundo a reportagem, tá aqui, ó. Dessa forma, o ataque seria formado por Arthur, Savarino, Cuiabano e Igor Jesus. Então, mas aí não dá para colocar o Alan no lugar Aí do são só Mastriani. dois volantes. Não, porque então, no texto, o Cuiabano entra no lugar do Mastriani. Mas para a entrada... Mas eu acho... Tá, gente, aí faz todo sentido. Então, são duas possibilidades. Ou sai o Mastriani, ou aí. entra o Alan, É isso ou aí. entra o Alan, ou entra o Cuiabano. São duas possibilidades. Ou você vai com 3 volantes, ou você vai com 3 volantes. Isso. Não sei. Não sabe o que, tirando não. o Mastriani. Eu prefiro o Cuiabano, porque você fica com os 2 volantes. O Cuiabano é um jogador que recompõe, ele é lateral esquerdo de origem, você põe ele pelo lado esquerdo, ele vai voltar ali para fechar. Do lado direito, você tem o Arthur, Que pode também fazer um volta, esforço. também ajuda, né? E aí Sim. você sobra um pouco mais do Savarino no meio, alimentando encostando o Igor, né? Então, vamos lá. Uma possibilidade é trocar um atacante por um volante, outra, tirar o atacante e usar o Cuiabano Isso, que nessa... joga Tá. na posição Cuiabano. E vocês vão de Cuiabano. Eu vou de Cuiabano. segunda possibilidade, então, ok. Eu no primeiro momento tinha falado do Alan, mas essa ideia do Cuiabano de fato é boa, especialmente para você poder ter o Savarino onde ele rende mais, né? Que é como Isso. um 10, encostando no Igor Jesus. Não, eu acho a ideia do Cuiabano boa e acho a ideia do Alan perigosa de você... você vai ficar com mais jogadores de marcação no meio campo. Mas aí periga você ficar só marcando. E aí, você ficar marcando 90 minutos um time desse, você vai perder de 3-0. Mas aí... Mas aí você vai pra cima também. Não é pra ir pra cima, porque o Cuiabano não é um jogador... Você tá tirando seu centroavante, olha só como você não tá indo pra cima. O Mastriani. Você tá tirando seu centroavante, aquele que fica mais paradão ali na frente, você tá colocando um jogador do lado esquerdo que vai fazer recomposição ali atrás. E você tá ficando com um centroavante, que seria o Igor Jesus, que vai voltar pra participar do jogo também. Então, mas Mais o Cuiabano móvel, já né? jogou de ponta também, né? Então, o Cuiabano vai ser um ponta. Não é novidade. Sim, vai ser um ponta. Só que ele é um ponta que ele consegue Volta. ir até lá atrás. Tá. Então, assim, você tá sendo mais moderado, mas você não tá entregando, só vou ficar correndo atrás de vocês para marcar. Diga lá, Vini, desculpa. Não. É só destacar que acho que são duas boas opções, mas entre Cuiabano e Alan, acho que Cuiabano faz mais sentido mesmo. Agora vamos falar do Botafogo, que terá uma pedreiraça. O Paris Saint-Germain. O Botafogo estreou com vitória contra o Seattle e agora vai ter simplesmente o campeão da Champions. O melhor time da Europa no momento. E do mundo, provavelmente. André Linares traz as informações do Botafogo. Diga lá, André. Aqui na Califórnia, o Botafogo segue a preparação para a segunda rodada do Mundial de Clubes, em que vai enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League. A terça-feira foi de treinamento fechado, preparação da equipe depois de ter vencido na estreia o Seattle Sounders por 2-1 e, claro, olhando para esse adversário que também venceu na estreia goleada por 4-0 diante do Atlético de Madrid. Um dos aspectos que o técnico Renato Paiva destacava da preocupação dele é que a equipe seja mais compacta em relação ao jogo que aconteceu domingo no Lumen Field. E quem também falou sobre essa partida contra o PSG foi o lateral Vitinho. O último jogo a gente tem que valorizar os 3 pontos. A gente sabe da qualidade do adversário que a gente jogou. Foi um jogo bastante difícil. A gente teve um pouco de dificuldade ali no segundo tempo, mas a gente saiu com 3 pontos. Depois do jogo eu falei que a gente tinha que conversar para melhorar para o próximo jogo.
E eu fico feliz pelos 3 pontos, pela estreia, pela vitória, que é o mais importante. Começamos hoje a falar sobre o Paris Saint-Germain. A gente sabe no nível deles, é o campeão da Europa, jogando contra o campeão da América. A gente sabe que a gente tem que colocar nosso jogo também dentro de campo, não esperar só eles. A gente sabe da qualidade do nosso time, então, a partir do momento que a gente colocar nosso jogo, aquilo que o Renato tem falado pra gente. O PSG que não vai contar com Dembélé, que também não jogou na estreia da equipe parisiense por conta de uma lesão. Ele ainda está se recuperando, não deve atuar nesta fase de grupos. Durante esta quarta-feira, as duas equipes têm treinamentos e também entrevistas coletivas. E na quinta-feira se enfrentam no Rose Bowl em Pasadena, às 6 da tarde no horário local, 10 da noite pelo horário de Brasília. Muito obrigado, André Linares, na praia. Que coisa linda. André Donk. O Fogão tem o Paris Saint-Germain, André. Aí o buraco é mais embaixo, né? Aí é... E mais em cima. Porque, assim, não dá pra pensar em falar de ser protagonista, de encarar, pode ser o campeão da América, mas a gente tá falando do melhor time do mundo. E assim, lógico, tem o desgaste. E até, apesar do 4-0 do controle que teve, o Luiz Henrique, até os jogadores do PSG, mas eu lembro do Luiz Henrique falando, reclamando do calor. E de fato foi. Porque o jogo ali foi meio-dia, um calor muito forte, e mesmo assim o PSG conseguiu se impor da forma como o Atlético de Madrid. E diferentemente de outros europeus que a gente estava falando, que volta após um mês, o PSG, tanto na questão do ritmo de jogo, embora tenha o desgaste físico, mas também até do anímico, vem numa atoada só desde a conquista da Champions League, ainda que sem o Dembélé. Mas é um time, assim, muito sólido. A gente viu contra o Atlético de Madrid como ele consegue se impor. E aí eu acho que não consigo falar do Botafogo tentar ser protagonista, colocar em prática o seu estilo. Eu acho que você tem que muito se adequar à realidade do PSG, buscar ataques verticais, como tem sido a marca do Botafogo nos últimos anos, mas acho que se armar defensivamente, dentro do que foi a estreia, para mim, eu abriria a mão da formação tática que foi, com Mastriani e Igor Jesus. Para mim, eu colocaria Cuiabano do lado esquerdo, daria liberdade um pouco para o Savarino por dentro, com ele muitas vezes recompondo quando precisasse, com uma linha de 5 ali no meio campo e deixando só o Igor Jesus, porque o Arthur ajuda muito sem bola, então você teria Arthur e Cuiabano recompondo, até porque você tem 2 laterais com muita qualidade no apoio, né, que dão muita amplitude no time do PSG, e também quando precisa eventualmente por dentro. Hakimi e Nuno. E o Nuno Mendes, que vivem uma fase esperada. 2 monstros, hein? Talvez os 2 melhores laterais hoje na atualidade. O Nuno Mendes na esquerda, sem dúvida nenhuma. Correria e que qualidade, hein? Então, pra segurar. Exato. Então, eu me adequaria muito a essa realidade do PSG, pensando que foi a estreia e a escalação do PSG, o que tem de vantagem jogar depois. Então, dependendo do quanto vai ser o jogo do Atlético de Madrid, lógico que o Botafogo não vai entrar para perder. Não é isso que eu estou falando, de jeito nenhum. Mas você sabe até onde você pode perder para saber que você joga por um empate contra o Atlético de Madrid na última rodada, para ficar com a vaga. Então, isso pode ser um fator benéfico, mas como eu falei, não significa de você entrar para perder de pouco. Mas acho que isso pode também dar um parâmetro da realidade do grupo para a última rodada. Pergunta fácil para o professor Celso e para o Eugênio. O que o Botafogo deve fazer para parar o Paris Saint-Germain? O seu melhor. O melhor passa muito pelo que o Donk falou. Liberdade para o Savarino, a volta da dobra com o Cuiabano, que está dando certo. Bota o Arthur para recompor e quantos mais tiver para recompor é ganho. 10 atrás e um recuado, professor, contra o Paris Saint-Germain? Não, cautela é caldo de galinha. Como diria o João Avelino, que era um velho técnico, uma vez ele assumiu o Remo e os caras estavam mexendo no tamanho da trave do estádio, que a CBD antiga tinha pedido para aumentar o gol. E o João Avelino falou para os caras lá, para os operários, o que vocês estão fazendo? Não, estamos aumentando o gol. Ele falou, vocês estão loucos? O Flamengo vem aí. no fim de semana ia ser o Flamengo. O PSG vem aí, Abel. Antes de tudo, cautela e caldo de galinha. Fazer o melhor que pode. E o Dom que citou esse caso do cálculo do saldo de gols em relação à partida anterior, não é lá grande coisa, mas na atual situação do Botafogo, tudo que for a favor está contando. Porque é realmente o melhor time do mundo no momento, na teoria e na prática, né? Não é só por causa do... É pelo futebol que vem praticando. É uma missão quase impossível. Eugênio Leal, pergunta fácil para você. Como parar o Paris Saint-Germain? O que o professor Renato Paiva tem que fazer, Eugênio?
É muito difícil essa pergunta, mas eu vou lembrar uma historinha minha, pessoal. Eu tinha lá meus 9, 10 anos de idade, por aí. Isso foi ontem, pô. E aí, eu morava ali no Lins de Vasconcelos, né? Zona norte do Rio de Janeiro, no Grande Meia. E no domingo de manhã, meu pai me levava para jogar futsal ali num clube que tinha na rua Vilela Tavares. Alô, galera do Meia, um abraço para todo mundo. Clube Atlas. E lá, eu fui jogar futebol, lá tinha os times já estabelecidos e tal. E aí o professor, o técnico, falou assim, olha, cola naquele ali. Falou pra você? Onde ele for, você vai. Onde ele for, você vai. E foi o que eu fiz. Onde o cara ia, eu ia atrás. Até que ele saiu do campo, eu saí junto com ele. Ele foi pro banco de reservas, eu fiquei do lado dele. Pensei que ele tinha ido ao banheiro. Não, foi pro banco de reservas. Eu acho que... Estou usando uma brincadeira aqui para dizer que hoje é cada vez menos... funciona cada vez menos assim, né? Mas colar alguém no Vitinha seria interessante. De preferência o Gregory, que é o pitbull do Botafogo. Claro que evitar falta, evitar levar cartão e tal. Mas você poderia pensar em... Não só... Eu acho que o Botafogo precisaria de mais um volante. Não sei quem seria o escalado para isso, porque o Marlon não é um jogador de grande poder de marcação, de perseguição. É importante para mim, para você tentar fazer alguma coisa com o PSG... parar o Vitinha e o João Neves, sabe? Porque o jogo circula muito pelos pés deles. Claro que você tem outros jogadores, como o Fabian Ruiz. Entender o sistema do PSG talvez seja ainda mais importante, que é um sistema que usa muitas triangulações laterais com jogadores que trocam de posição o tempo inteiro. Então, O professor técnico da Inter de Milão deve ter estudado muito isso, levou de 5. E para parar? Então, ele pode ter estudado. Eu estou tirando sua razão, você tem razão. Eu estou concordando com você. Fez fazer um pouco diferente do que fez a Inter de Milão. Aí. Sabe? E eu acho que passa um pouco por isso, porque não fez isso. Tentar fazer algo diferente do que os outros têm feito. Você diria que o Vitinha é o dínamo desse time? O famoso motorzinho, chamado motorzinho do time. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio na camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Conosco no estúdio 360, Ricardo Spinelli para o show do Ricardinho. Bom dia, Ricardinho. Dinho. Bom dia, Bel, Donk, professor Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Sim, estou aqui para fazer um balanço da primeira rodada dos clubes brasileiros. Os times brasileiros na primeira rodada foram muito bem e eu estou aqui para justamente a gente fazer uma análise de como foi essa primeira participação tanto de Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense. Então aqui no nosso touch eu trago para vocês, fãs de esportes, os melhores jogadores dos times brasileiros, os 5 melhores segundo o algoritmo Data ESPN. Lembrando que o algoritmo Data ESPN representa 40% do prêmio ESPN Bola de Prata. A nota do Bola de Prata composta por 40% desse algoritmo, que junta mais de 80 estatísticas, e aí sim, os outros 60%, as notas dos nossos analistas. Então, amigos, o Abel já levantou a mão, eu quero saber... Como é que vai ser a brincadeira? Tem algum palpite? Eu tenho um palpite aqui, eu imagino que deve aparecer aí dentro desses 5 nomes. Luiz Araújo. Acho que sim. Fez um gol e deu uma assistência, certo? Certo.
Mas eu acho que tem um que não tem Alguma como outra não sugestão? estar. Eu acho que a gente já deu um spoiler hoje. Spoiler? João Quando a Arias. gente João deu a Arias? tela do Thiago Silva com uma nota acima de 7, que é uma nota excelente na bola de prata. Além, aí não é spoiler, mas aí acho que o Arias também estaria. Mas o Luiz Araújo por gol e assistência. Então já temos Então três... faltam palpites. dois. Temos 3 palpites, sugestões. Não é? Pode ser que... Luiz Araújo eu falei, o Dom que falou de Thiago Silva e John Arias. O Arias Eugênio, vai tá. professor, alguma sugestão? Eu ia falar do Arias, né? E eu acho que o Richard Dias foi muito bem também no jogo Também do ótimo Palmeiras. jogo. Bom Richard nome Rios, também. outra sugestão? Não sei no algoritmo, né? Já temos 4. Acho que esses 4 a gente fecha. Fecha os 4. Você tem algumas? Abre os 4 aqui. Jorginho, Dando bom um nome. quinto, Jorginho. Bom Pronto, nome. fecharam nossos 5 O aí. próprio Everton, apesar do Porto ter ido melhor, fez boas defesas, não sofreu gol, acho que também seria um candidato. Quantos a gente acertou? Dos 5 nomes que vocês falaram, vocês acertaram um. Só o Arias. Só um. Não. Luiz Nem é Araújo. o Arias. Olha lá, É o hein? 5º colocado, o Jorginho. Já vida, hein? Esse Notas algoritmo... foram bem altas, O que a do Thiago algoritmo- Silva... O algoritmo teve notas altíssimas para os jogadores nessa primeira rodada dos times brasileiros. O Jorginho foi o 5º melhor nessa primeira Não, rodada. peraí, não Caramba. vamos soltar uma musiquinha aqui. Fora algoritmo! Fora! Brincadeira, Acerta, brincadeira. porque eu falei Jorginho, então eu acertei. Fui o único Ô, aqui. Abel, tá cheio de judoca, jogador de vôlei. É. Luiz Araújo jogou vôlei? Brincadeira, Ricardinho. Viva o algoritmo, vai! Não, vamos lá. Vamos ver primeiro o que o Jorginho fez nessa partida, tá? Que ajudou ele, contribuiu. Então, 7,51. a mais baixa. A nota dele é a mais baixa. Então, foram Caramba. notas muito altas dos jogadores brasileiros. Assim, Luiz Araújo, que vocês falaram, Arias, o Thiago Silva, as notas deles são muito altas e mesmo assim eles não entraram porque teve gente com notas mais altas. Então não quer dizer que eles não foram bem, quer dizer que teve gente melhor, tá? Então, no caso, o Jorginho com 104 ações com bola, é muita coisa, lembrando que ele saiu mais ou menos na metade do segundo tempo, então mais de 100 ações saindo na metade do segundo tempo, 92 passes certos e uma assistência, tá? Léo Ortiz estaria? Quase. Quase. O companheiro dele... O Léo Pereira. Léo Pereira ele está... liderou, né, as ações. O Léo Pereira foi o 2º melhor, tá? Dessa primeira rodada, entre os brasileiros, tá? Então, no caso, o Léo Pereira teve 7,68, foram 131 ações com bola. Ele foi o 2º geral até agora, na primeira rodada. A primeira rodada ainda não acabou, tem jogos hoje. Então, 131 ações com bola. Olha, isso é coisa de... Eu vou fazer uma comparação talvez um pouco ousada. Coisa de Espanha, do tic-tac, que chegava lá a 130, 140 ações com bola numa partida, tá? Então, muito bem o Léo Pereira nessa partida. 114 passes certos. Ele foi o jogador que mais acertou passes na primeira rodada. E 8 duelos vencidos, também é uma quantidade altíssima. Então, tudo isso ajudou muito o Léo Pereira a ir subindo a pontuação dele no algoritmo, tá? Você lembra quem é o primeiro de ações com bola, não? No geral. De cabeça, agora não. De quem que ele perde? De cabeça, agora preciso dar uma olhadinha depois. Provavelmente alguém do Bayern de Munique. É, isso que eu ia falar. Eu não tenho certeza agora, depois eu dou uma olhada. Agora, o 4º, 3º e o 1º que faltam, tá? De que time? Todos os jogadores são de Flamengo e Botafogo. Só esses 2 times que apareceram entre os 2 primeiros. Será o Igor Jesus por causa de gol? Ninguém do Fluminense? Fora algoritmo. As vitórias ajudam, obviamente. Claro. No caso, o Arias ele foi muito bem, mas o Arias ele começou muito bem o jogo, o primeiro tempo dele. O algoritmo dele do primeiro tempo é altíssimo. O segundo tempo dele abaixou um pouquinho a pontuação dele, porque ele não teve nenhuma finalização no segundo tempo, ele não criou nenhuma chance. Então, com isso, faz com que o algoritmo dele não tenha subido tanto. Tá? Então, essas coisas acabam influenciando muito, principalmente para os jogadores ofensivos, finalizações, gols, assistências. Então, com isso, a gente não teve esses jogadores. Todos os outros fizeram gol ou deram assistência. O único dessa lista que não está aqui... Jair por exclusão. Olha, eu acertei mais uma aqui, só para apontar. Você perguntou quem foi o jogador com mais ações com bola. Foi o Kimmich. 135. 4 a mais que o Léo Pereira. Correr com 10-0. Alguém do... Acertei mais uma. Também foi 10-0 o jogo? O Mas eu Kimmich falei, deve ter tido mais ações com bola que o time inteiro do Auckland, né? Com certeza. Então, Diga lá, temos o Ricardinho, Igor número... Jesus aí, é 4º lugar.
quarto lugar foi o Jair, do Botafogo. Fez gol. Jair. Fez um gol. Ele teve 21 intervenções defensivas. Foi o terceiro colocado geral dessa primeira rodada. 3 interceptações, o quinto geral, além do gol. Então, o Jair foi muito bem nessa partida contra o Seattle Sounders. Então, a pontuação dele, 7,53, também altíssima. Coisa que quase entregou uma rapadura também. Isso o algoritmo não vale. Não, vê se o outro time tem uma finalização a partir de um erro pessoal do jogador, isso vai contar negativamente. Se sair gol, vai contar duplamente negativamente. Então, nesse caso, o Jair foi muito bem. Terceiro colocado, algum palpite? Igor Jesus? Não. Deve ser o primeiro, Igor Jesus, então. Igor Jesus, o primeiro. Então, vamos lá. Igor Jesus, então 7,81, foram 4 finalizações, foi um dos jogadores que mais finalizou nessa primeira rodada, 2 no alvo, e o gol que garantiu a vitória, o Seattle Sounders marcou um gol, então ele fez o segundo, ele foi o jogador que garantiu a vantagem mínima no placar, então isso valoriza muito o jogador, então 7,81 a nota do algoritmo do Igor Jesus. O terceiro colocado, ninguém falou até agora, abriu o caminho da vitória do Flamengo, Arrascaeta. O Arrascaeta que ele conhece bem o algoritmo porque está sempre brigando lá no Prêmio ESPN Bola de Prata, 7,62 a pontuação dele, 2 finalizações, uma no alvo e ele marcou o gol do Flamengo. Também foi o que garantiu a vitória do Flamengo porque foi 2-0, como o Esperance não fez nenhum gol, quem faz a vantagem mínima é o Arrascaeta, então o gol dele valeu um pouco mais do que o Luiz Araújo. O Luiz Araújo está na 6ª colocação, tá? Que aqui não cabia, aqui cabia só 5. Tenho 2 conclusões sobre o algoritmo, uma positiva e uma negativa. A positiva, e que a gente já vê muito nas nossas seleções semanais das rodadas do Brasileiro, é que ele privilegia o gol. Sim. Isso é maravilhoso para mim, ou para quem gosta de futebol. Quem dá assistência, quem faz gol, normalmente tem nota mais alta. Isso é maravilhoso. Viva o algoritmo. A negativa, não sei se é tão negativa, é que ele é resultadista. O algoritmo é resultadista. Botafogo e Fluminense ganharam seus jogos, não importando aí a qualidade dos adversários. Tem representantes aqui. Palmeiras e Fluminense jogaram muito bem, não fizeram gol e não ganharam, não tem representantes aqui. Concordam ou falei muita bobagem? Ele é um complemento importante, mais do que um complemento. Ele está ali, na bola de prata e bola de ouro, a gente utiliza muito o algoritmo justamente por causa disso. Agora, como aí ele está correndo sozinho, só tem a visão dele, né? Eu acho que falta um pouco essa coisa do olhar do humano. Hoje foi um show do Ricardinho nível difícil, eu achei. A gente errou tudo. Não, então, Abel, é bem importante a gente comentar isso. Vamos lá. Por que o algoritmo é 40% e as notas são 60%? Justamente pelo que você falou, Abel. Falta o olhar humano. Então, por melhor que seja a parte das estatísticas, por melhor que seja, e assim, eu sempre gosto de firmar isso. A gente tem muito orgulho do algoritmo porque foi um trabalho de anos. Acho que é um negócio muito diferenciado, um negócio que traz uma coisa legal para o Bola de Prata. Mas, obviamente, o futebol não é essa coisa fria, só de números e tal. Precisa um pouco do olhar humano. Então, só o algoritmo... É óbvio que vai faltar essa parte, mas o algoritmo ele contribui muito e principalmente, eu acho, da gente ter, por exemplo, o Mamelodi Sandal aqui no Mundial. Ele vai estar olhando da mesma forma que ele olha para o Real Madrid. Então, não existe esse olhar viciado da gente com camisa, com nome de jogador. Então, muitas vezes, a gente pode se influenciar muito pelo nome do jogador, pela camisa, por onde ele joga. E, no caso, o algoritmo, ele não vai ver isso, né? Então, tem esse lado também que ele acaba ajustando essa parte emocionada de alguns nomes, de algumas camisas que podem pesar a favor ou contra também um jogador, né? Muito legal, e é legal essa mistura mesmo. Eu me lembrei, isso aí tem a ver muito também com o mundo dos vinhos, viu, amigo Ricardinho? É aquela degustação às cegas que você faz. Que o cara serve o vinho para você, você não sabe o rótulo, não sabe de que país é, e você tem ali que é o que o algoritmo faz às vezes. Você tem também números dos times e não só de jogadores, é isso, brasileiros? Exatamente. Diga lá, amigo. Então, destaques, agora a parte mais data e ESPN da coisa. Então, destaques das equipes, das estatísticas dos times brasileiros nessa primeira rodada. O que mais eles foram
são o que mais deu visibilidade para os times, cada um dos pontos de cada um dos times. Então, o Palmeiras foi o terceiro time que mais finalizou até o momento, foram 17 chutes contra o Porto, e foi um dos times que mais teve grandes chances. Só que foi o time que mais perdeu grandes chances. Então, aquela coisa do Palmeiras ter criado muito e ter desperdiçado muito. Então, o Palmeiras teve 6 grandes chances e perdeu todas. O Botafogo foi o time que mais venceu duelos até agora no Mundial e foi o líder em pressões defensivas, com 112 contra o Seattle Sounders. Então, muito intenso o time do Botafogo. Também muito intenso, o Flamengo foi o segundo que mais venceu duelos, com 65, e o segundo com o menor PPDA. O que é o PPDA? São passes permitidos por ações defensivas. Então, quanto menos passes o time permite ao seu adversário até ele efetivamente ter uma ação defensiva, melhor. Então, quanto mais baixo o número, melhor. Então, no caso, o Flamengo foi o segundo que teve o menor PPDA. Então, muito intenso, ele permitiu pouquíssimos passes do Esperance até efetivamente tentar uma ação defensiva. Já o Fluminense só permitiu uma finalização dentro da própria área, no caso do Borussia Dortmund. O único que não permitiu nenhuma finalização do rival dentro da própria área foi, obviamente, o Bayern de Munique, porque o Auckland, vamos combinar que praticamente não entrou em campo. Então, assim, dos normais, o Fluminense foi o melhor. O torcedor brasileiro, o brasileiro tem que ser estudado. Vitinho é o craque do PSG, que vai jogar contra o Botafogo. Os torcedores do Botafogo o identificaram nas ruas e foram perguntar para ele se ele conhecia o Marlon Freitas, o Magic Freitas, o Marlon Brady Freitas, que só dá passe igual o Tom Brady. Vamos ver. O Vitinho. Dá uma aliviada lá. Só o treinador é que sabe, não sabe. Conhece Marlon Freitas, The Magic Freitas? Não. Obrigado, valeu, um abraço. Com o Vitinho. Obrigado, Cara, isso é muito maneiro. Ô, Bigode, tu lembra um pouquinho o Vitinho, Bigode, é só tu deixar o Cavanha. Vamos tentar? Ó, GV, vamos tentar. Eu já tô tentando cultivar aqui, mas tá difícil. Só nascem umas pelugens aqui, distantes, afastadas. Aí vai lá, vai lá na clínica que o Fernandão botou cabelo, que lá o cara bota esse bigodinho de nesse. Tem que ter o desconto. Tem que ter o desconto. Não dá pra ser aqui no cash, não. Fica tranquilo, que vai comigo que tem desconto, garoto. Vamos lá. Ô, GV, e o engraçado desse vídeo aí que você mostrou agora é que antes do rapaz falar do Magic Freitas, né? Tem um outro torcedor no fundo que fala: vê se pega leve com a gente, hein? Vê se vai devagar. Aí ele: tem que ver com o treinador, o que o treinador vai botar pra jogar. É um clima legal, né, cara? E tomara também que esteja no pior dia deles. O PSG no pior dia deles, o Botafogo no melhor dia deles, e aí tudo dá certo. Mais nada, só isso. Vai dar certo. Só que é isso. Mais nada, só isso. É isso. Vitinho, fica cá, descansa. A gente tá falando em dar certo, dar errado. Tem estreia. Vai ter estreia. Já teve estreia nesse Mundial. Quer dizer, vai ter, né? Do Xabi Alonso, treinador, pegando aí o Real Madrid poderoso do Ancelotti. E tem umas aspas legal, ele fazendo toda deferência ao futebol brasileiro. Vamos ver, acho legal esse respeito, em entrevista coletiva, Xabi Alonso falando: gostei muito dos times brasileiros, não me surpreenderam. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão em um nível muito bom, vão ser times difíceis, sempre tiveram um grande nível. Aí eu te falo, arrebentou, jogador que joga muito, craque, campeão do mundo, vai lá, presta todo o respeito que tem que ter com o futebol brasileiro, diferente do tal da vodka lá, Kovac, que eu não conheço, nunca ouvi falar, tá de brincadeira. Muito maneira essa atitude dele. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport pra vocês, tá? Regra, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer. A listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome. E a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou
mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser, tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!